Muito bem, pessoal. Vamos começar uma discussão que servirá de base para várias das apresentações do Fórum Nacional deste ano, no mês de junho. E aqui o que eu vou fazer inicialmente é uma apresentação mais geral sobre um tema que, de certa forma, vai aparecer em praticamente todas as matérias que nós vamos tratar no fórum. Esse tema envolve a questão da previdência, dos investimentos públicos e das possibilidades de crescimento do país. Esse é o tema geral que vai ser tocado aqui e ali. Claro que, especialmente na pandemia, nós estamos aí presos nela, e a discussão é que, sem investir, nós não vamos conseguir fazer a economia voltar a crescer. E, para investir, como é investimento público, nós vamos ter de resolver o problema de falta de espaço orçamentário nos vários entes públicos. Esses entes, hoje, na maioria deles, eles estão tendo dificuldade de encontrar um jeito para investir. O meu foco aqui, neste evento, e também depois, será, durante o fórum, será nos entes subnacionais, quer dizer, estados e municípios. É claro que a União é importante, tudo é importante, mas, por uma questão de delimitação de terreno, nós vamos tratar de algo que tem peso grande, mas são os entes subnacionais apenas. Para não dizer que eu não vou falar nada sobre a União, eu coloquei essa foto neste primeiro slide, onde eu falei para a mídia, há um tempo atrás, que a minha proposta para a União, para aumentar os investimentos, é retirá-los do cômputo do teto dos gastos e permitir que a União, ela mesma, aumente seu endividamento para realizar esses investimentos. Ela que tem uma capacidade muito maior do que se imagina para fazer isso. Mas, a partir daí, eu vou esquecer que eu falei da União, a não ser ocasionalmente, e vamos tratar de estados e municípios. Este trabalho, que servirá de base para o fórum, ele trata de algo que hoje há uma demanda muito forte sobre responder essas perguntas que eu mencionei antes. E aí, como esse é um tema bastante complexo, eu convidei pessoas que se associaram a mim para fazer essa discussão, que são o Edson Nascimento, que tratará de previdência complementar, o Ildemar Silva vai tratar da parte de previdência pública propriamente dita, o Mário Hatz é um atuário que, então, vai cuidar das questões atuariais. E, por último, o Vanei Iori vai tratar da parte de investimento, que é a questão da estruturação e gestão de ativos dos fundos de previdência. Então, a lógica aqui vai ser a seguinte: eu faço uma apresentação geral e inicial, obviamente tratando mais superficialmente de todos os temas, e, posteriormente, eu vou entrevistar cada um desses associados em eventos similares a este, para a gente discutir especificamente cada um desses subtemas, que depois, discussão essa que depois será aproveitada nas discussões do próprio Fórum Nacional. Mas, antes de o Fórum começar, que será em junho, nós vamos gastar tempo exatamente com
a visão geral hoje, depois, em outros dias que serão definidos e anunciados, aí nós trataremos dos demais temas que são importantes para responder a essa pergunta. O que é que nós precisamos fazer para ajustar a Previdência, para investir e crescer mais? Aí eu já estou dizendo onde está a raiz do problema, principalmente quando se trata de estados e municípios. O centro de tudo está no desajuste previdenciário. Essa história que eu falei do teto não serve para eles porque ela é específica da União. Aqui nós vamos ter de resolver pelo único caminho existente, que se chama ajustar a Previdência para abrir espaço nos orçamentos para gastar o mesmo dinheiro ou aquilo que se obtiver do ajuste previdenciário para investir e, a partir daí, crescer mais. Eu quero só mencionar rapidamente que tudo isso que nós dissemos aqui será base para as discussões do 33º Fórum Nacional, que ocorrerá em junho. E vejam, as sessões são, primeiro, pandemia e a crise estadual, e de uma maneira ou de outra, nós vamos estar tratando de previdência, investimento e crescimento, por aí. 2, papel dos tribunais de contas nas concessões. Por quê? Porque as concessões são muito importantes, porque se fosse possível substituir os investimentos que são, digamos assim, derrubados pela crise previdenciária, se fosse possível substituir os investimentos públicos por concessões privadas facilmente, então, nós poderíamos fazer isso e resolver, pelo menos parcialmente, o problema por aí. Um dos pontos relevantes nessa discussão das concessões, que nós selecionamos para tratar no fórum, tem a ver com o papel dos tribunais de contas. E, para isso, nós teremos pessoas gabaritadas para ver o que é que significa isso. A terceira é exatamente a questão previdenciária subnacional, que é o centro de tudo. E, por último, a questão fiscal estadual, que acaba incluindo a Previdência como um dos seus aspectos mais importantes. Eu vou começar mostrando para todos o que eu chamei uma fotografia dos déficits. É como se eu tivesse pego aqui uma máquina fotográfica, olhasse para um momento específico, momento esse que aqui está entre 2018 e 2019, que são os anos em que os dados apresentados para os quais eu obtive informações. Então, eu vou olhar essa fotografia para dizer onde nós vamos aqui nos concentrar e tratar. Aproveito para indicar para os menos informados o conceito de déficit financeiro previdenciário e déficit atuarial. O financeiro é de um determinado momento em que se deduzem das receitas, que são basicamente as contribuições do empregador e dos empregados, as receitas menos as despesas previdenciárias, que tem uma ou outra despesa a mais, mas, fundamentalmente, são esses itens que eu mencionei. Se essa diferença der negativa, obviamente, eu tenho aí um déficit financeiro. E, do lado direito da tabela, nós temos os cálculos atuariais, que são aqueles que a gente faz ao longo de um número grande de anos. Só para exemplificar, sei lá, 70 anos. Projetam-se os déficits financeiros e depois calculam-se os valores presentes
dos vários casos para obter um valor apenas. Esse é se for positivo, é o chamado déficit atuarial. Quer dizer, eu vou olhando o déficit de cada ano, você pode ter algum ano com superávit, somo todos os valores anuais, mas somo descontando valores pelas taxas de juros respectivas, aí chego num número só. Se ele for positivo, significa um ativo atuarial. Vamos dizer assim, se eu fizer receita menos despesa, somar e achar um número positivo, eu não tenho déficit atuarial, eu tenho um saldo positivo atuarial. Se der negativo, aí entra déficit ou passivo atuarial. Algumas pessoas chamam déficit atuarial, outras chamam passivo atuarial. Isso, de novo, permite a gente olhar e tirar uma foto naquele instante do tempo. Além do déficit financeiro, eu tiro também do déficit atuarial, porque são variáveis unidimensionais, num momento só. Daí a foto servir. Eu também fiz um outro cálculo, que são os déficits financeiros por segurado de cada regime. Por quê? Porque você pode ter um déficit alto e um número de pessoas bem grande, e na hora que você calcula por segurado, vai aparecer um número bem menor. Quero dizer o quê? Se o meu déficit financeiro, que é o que está aí, vamos pegar o caso do regime geral, que é o INSS, de 2019. Eu vi aqui que são 213 bilhões naquele momento de déficit financeiro, quer dizer, receitas abaixo das despesas daquele ano, em 213 bilhões. Quando eu divido pelo número de segurados, que é muito grande, eu acho reais 2.132 por segurado, R$ 2.132 por segurado. Aí, se eu vou para os regimes próprios servidores, é o RPPS, eu tenho números para as três esferas de governo. União, 2019, Estados, 2018, municípios, 2018, sendo que o DF está incluído nos estados. E aí, o que é que nós vemos? Nós vemos uma soma dos RPPS com um número até comparável com o do RGPS. Estou falando aqui de 175 bilhões versus 213 bilhões do outro. A decomposição está ali para cada esfera, mas vejam que na hora que eu olho reais por segurado, o dos RPPS são números muito maiores do que o número que está lá para o RGPS. E a explicação é simples. Os benefícios são bem mais elevados nos RPPS do que no INSS. Como vocês devem se lembrar, os RPPS começaram com uma mera extensão da folha de pagamento dos servidores ativos. Ou seja, você tinha ali os servidores sendo pagos, e aí, quando eles começaram a se aposentar, olhando lá para trás no tempo, eles pularam da situação de ativo para inativo. Posteriormente, vem a viúva ou viúvo e aparecem as pensões. Então, você sai de ativo para inativo, depois para pensão. Nessa sequência, os valores vão se mantendo, porque lá atrás, no início, o valor era o mesmo do valor em atividade. Passado o tempo, como você contrata mais pessoas do que aposentados e pensionistas morrem, você acaba incorporando mais gente do que você desincorpora no processo natural de as pessoas um dia terem de morrer. E, por conta disso, é que os déficits começam a aparecer. E aí eles estão. Enquanto no INSS, que é o de cima, a situação é diferente, porque os salários das pessoas não são mantidos como se estivessem em atividade. Há regras bem mais apertadas
e tem um teto, que é um valor em torno de R$ 6.000 hoje, em que as pessoas ganham até o teto os R$ 6.000. A partir do teto, só se eles tiverem previdência complementar fora do regime do INSS, ou seja, no setor privado. Mas aí é outra história que não tem nada a ver com esses números aqui. Os números do RGPS são menores, porque, primeiro, o valor que é pago não é o mesmo do último dia, quando ele se aposenta. E depois, o valor é menor, o cálculo é um valor menor. E depois tem o teto, que é um valor da ordem de R$ 6.000, sendo que quem ganhar e tiver contribuído sobre valores acima de R$ 6.000 vai receber bem menos do que recebia no último dia, enquanto ele estava em atividade. Não é por outra razão que os valores daqui do regime próprio são bem maiores quando a gente considera por segurado. Veja, no total, 18.000 em vez dos 2.000 de cima. Na União, 55.000 e quebrado, estados, 19.000, município, 2.200. Eu circulei as duas últimas linhas de baixo, porque são desses aí que nós vamos tratar na sequência. Eu não vou tratar de União, é uma questão à parte, nós não vamos ter tempo para tratar, e não vou tratar do RGPS. Do lado direito, há os passivos atuariais em reais, que são aqueles que resultam daquela soma ano a ano. Vejam que o passivo atuarial total, 4,3 trilhões, é como se fosse a dívida da sociedade com os aposentados e pensionistas, sendo 1,2 trilhão na União, 2,1 trilhões nos estados e 1 trilhão nos municípios. Nós aqui, no grau de abrangência dessa primeira exposição, não vamos trabalhar com cálculos atuariais, só vamos trabalhar com cálculos financeiros, como esses aqui das duas primeiras colunas à esquerda. Quando eu entrevistar o Mário Hatz, que é o nosso atuário, aí a questão atuarial entrará com toda a força na discussão. Mas, por enquanto, é só isso que eu falei. Bom, no centro de tudo está a percepção que algumas pessoas, eu e esse grupo que está aí comigo, outras pessoas, mas isso não é uma coisa muito comum, ou aceita como sendo relevante, foi a percepção de que os investimentos públicos em estados e municípios, que são aqueles que nós estamos tratando, eles desabaram ao mesmo tempo que os déficits dos regimes próprios, são os RPPS desses entes, subiram fortemente nos últimos anos. É fácil você ver, olhando o gráfico da esquerda, a linha vermelha que sobe é a linha dos déficits, os déficits financeiros, aqui ano a ano, estão medidos em percentagem do PIB. O PIB é algo da ordem de 7 trilhões e 400 bilhões. Quem quiser fazer a conta, extrai daí. 1,5% de 7 trilhões e 400 bilhões deve dar um valor aí acima de 70 bilhões. Eu não sei exatamente quanto, é só a pessoa fazer a continha. Mas, no caso, o que interessa para a gente, por enquanto, é verificar que os investimentos, que é a linha tracejada, vai desabando ano a ano, acompanhando a subida dos déficits previdenciários. O que significa isso? Como os estados e municípios têm uma possibilidade mínima de aumentar seu endividamento para investir mais, mesmo não tendo nada de teto, o que eles não têm é acesso a empréstimos hoje em dia. Aí, ou ele corta alguma outra coisa,
ou ele vai ter de reduzir os investimentos, como de fato vocês estão vendo que está acontecendo. Vejam que no ano de 2014, os investimentos dos estados e municípios, são dados do IBGE, os melhores que há na praça, eram da ordem de 1,7% do PIB, desabaram em 19 para 1% do PIB, 1,7 para 1. Quase que caíram pela metade. Enquanto, nesse mesmo período, os déficits passavam de 0,9 para 1,5. Um pouco, acabaram crescendo um pouco menos do que o dobro. Mas são quantias comparáveis. Ou seja, não teve como evitar a subida dos déficits previdenciários. Os investimentos são o item mais flexíveis do orçamento, tiveram de se adaptar e reduzir seu valor. Já no gráfico à direita, em vez de estar tratando do conjunto dos estados e municípios, que é o que eu tratei no gráfico à esquerda, eu vou tratar do caso específico de São Paulo, do estado de São Paulo. E o que a gente verifica é um fenômeno semelhante, óbvio, não poderia deixar de ser. Afinal de contas, São Paulo está dentro do gráfico da esquerda, como é o estado de maior dimensão econômica. Então, a gente vê ali, eu destaquei os números, lá naquela linha vertical tracejada, que é o ano de 2019, que em 2019 o que aconteceu é que o déficit previdenciário registrado agora em reais bilhões de 2019, a preços constantes, ele subiu do que era em 2008, 6,8 bilhões, subiu para 22 bilhões. Ele mais do que triplicou, descontando a inflação. E, do outro lado, os investimentos caem para 1/3 do que eram em 2008. Você vê, arredondando números, caem de 30 bilhões a preços constantes de 2019 para mais ou menos 10 bilhões. Essa é a situação. Como São Paulo não conseguiu ajustar noutra variável do seu orçamento, é muito difícil fazer esses ajustes na maioria das variáveis orçamentárias do setor público brasileiro, então os investimentos, vamos dizer assim, pagaram a conta. É interessante a gente notar que este gráfico, como ele começa em 1998, naquela época, os investimentos eram da ordem de 10 bilhões. Eles triplicaram quando a gente se aproximou ali de 2009 e depois desabaram por mesmos 10 bilhões do início do período. Essa subida para 29 bilhões, que está mostrada no gráfico azul, foi obra do governador Zé Serra, foi pelo encerramento do seu mandato. Hoje, nós estamos numa situação de investir 10 bilhões, aqui é 2019. No ano de 2020, esse valor tenderá a ser menor, isso aqui é uma estimativa, e em 2021 também. Aí, eu fiz uma conta que não dá para fazer no gráfico à esquerda, que tem o total dos entes, porque os dados não estão facilmente disponíveis para eu projetar, pelo menos, os déficits previdenciários, que é o que o estudo atuarial faz, que é a discussão que eu vou ter com o Mário Hatz, o nosso companheiro, que é atuário. Mas vejam que, como dá para fazer por um caso, eu encontrei um estudo atuarial que me mostrou uma projeção, que vocês podem ver aí, de um valor que sai de 22 bilhões para algo próximo de 40 bilhões. Dobra até o último ano que está aí, nesse estudo, que é o ano 2030. A pessoa que fez o estudo atuarial projetou as despesas, os benefícios e as receitas das contribuições
nas condições vigentes ou projetáveis, achou essa subida de déficit. Aí chega no ponto central dessa discussão, que é mostrar que, se nada for feito para impedir isso, os investimentos vão zerar rapidamente, depois de terem passado um tempo grande de, sei lá, mais ou menos quase 20 anos, uns 17 anos, depois, ou, no caso, na verdade, 21 anos, o que vai acontecer? Em apenas mais 4 ou 5 anos, os investimentos vão zerar. Eles voltam aos 10 do início e, a partir daqui, caminham para zero em 4 a 5 anos. Ora, imaginar que um estado como São Paulo tenha um déficit que depois se transforma numa desabada dos investimentos e que chegue no número zero, é algo, eu diria, praticamente inadmissível, porque o Estado, para se manter minimamente operando, vai precisar de investimentos bem maiores que zero, não sei se 3, 4, 5, 6 bilhões. Mas, e se ele quiser fazer mais coisa, como a gente vê o anúncio, o governo atual está executando bastante coisa, certamente ele está encontrando um caminho para financiar essas despesas, que não é o ajuste previdenciário, porque o ajuste previdenciário ainda não ocorreu, pelo menos segundo os cálculos atuariais que estavam disponíveis. Então, esse é o ponto, vamos dizer assim, final da primeira parte da nossa história, que é a parte do diagnóstico geral, que termina mostrando uma estimativa do ano em que um determinado caso vai zerar seus investimentos. De novo, eu não posso fazer isso para o agregado desses entes que estão no gráfico à esquerda, porque eu precisaria de ter dados para todos os municípios e todos os estados, e não há estudos atuariais suficientes para produzir o mesmo tipo de informação. Isso terá de ser visto caso a caso e, a partir daí, a gente tirar algum tipo de conclusão. Tendo dito isso, a pergunta é essa, que vem a seguir. Como equacionar os déficits financeiros e atuariais? Porque, apesar de eu não estar falando do cálculo atuarial, ele está aqui atrás, na minha cabeça, no meu cérebro, martelando, não esquece que cada ano vai acontecendo e que você tem de somar e mostrar onde que isso vai dar. Aí é o caso dos déficits atuariais, que eu disse que nós não temos informações completas, projeções para prazos mais longos para chegar a esse tipo de estimativa. E a gente vai olhar aqui bem mais em relação aos dados anuais, que são os déficits financeiros. Mas a pergunta é essa: como equacionar esses déficits do lado da Previdência para reverter a resultante queda nos investimentos e no crescimento do PIB? Veja que até agora eu não falei no crescimento do PIB, mas é óbvio, a maioria das pessoas sabem que, se os investimentos caem, o PIB cai. Não tem muito jeito. E o que é pior, se os investimentos públicos caírem, é muito difícil o investimento privado substituir inteiramente essa queda. Por quê? Porque o privado só entra onde tiver uma rentabilidade que compense isso. É assim que ele funciona. E a gente sabe que muitos dos investimentos que se fazem são de baixa rentabilidade e não atrairão suficientemente os investidores privados. Para dar uma palavra rápida sobre isso, quer dizer, sobre investimento, eu estou falando principalmente de infraestrutura, que é o que afeta o crescimento do PIB de forma mais incisiva. Eu estou falando aqui, mais os públicos, é onde a gente está
realmente preocupados e olhando. Eles, ao desabarem, eles fazem o crescimento do PIB desabar. Mas vamos ver primeiro, abrir como é que tem evoluído, isso está no gráfico à esquerda, os investimentos públicos em infraestrutura, também em percentagem do PIB, e os privados em infraestrutura. E depois a gente olha à direita a soma dos dois e o efeito sobre o PIB. Vejam que os investimentos públicos em infraestrutura desabaram de não menos que cerca de 5% do PIB no meados dos anos 80 para 0,67% do PIB em 2018. Então, olhem o tamanho da desabada dos investimentos, especificamente de infraestrutura, que são os principais. Enquanto o privado oscilou em torno de 1% do PIB ao longo de todo esse período. E, como eu disse, então, vejam, a situação é concentrada no público. O privado se manteve oscilando em torno da média real, em termos de percentagem do PIB, no caso, 1% do PIB, e o público desabou. Do lado direito, eu tenho o investimento total, é a soma desses dois, da linha azul com a vermelha, que aqui vai virar a linha vermelha, que é a soma. Quando eu somo os dois, a gente olha a linha vermelha, desaba da ordem algo acima de 5% do PIB, chega ali a 5,5% do PIB, em anos próximos daqueles que estão à esquerda, e depois a linha vermelha desaba, chega no fundo do poço e continua por ali, oscilando e, ao final, caindo, mostrando a média, quer dizer, é como se fosse a média, o meio do caminho entre as curvas vermelha e azul do gráfico à esquerda. E, junto dela, vem a linha tracejada preta com a taxa de crescimento do PIB, que, a partir de 2010, desaba de um número provavelmente próximo de 3,5% ao ano para algo um pouco abaixo de 1,5% ao ano. Esse é o resultado no PIB que a gente agora quer discutir como fazer para evitar, para reverter esse quadro. Quer dizer, como é que nós vamos conseguir aumentar os investimentos para além da linha vermelha que está aqui e depois obter um resultado melhor em termos de crescimento do PIB. Bom, eu chego no gráfico final da minha exposição para olhar exatamente com maior precisão como fazer isso. Quer dizer, do que se trata isso que nós estamos discutindo aqui, onde que nós queremos chegar e como fazer, e quais são os caminhos. Aí a gente vai chegar mais próximo das soluções e para propor mudanças, ver o que é que vem mudando, o que é que não mudou, e também vai variar muito conforme a área que a pessoa que está associada comigo trabalha, e depois a gente vai vendo isso setor a setor. Mas aqui, na visão geral, o que eu queria dizer para vocês é que nós temos de montar, esse é que é o centro da questão, a gente tem de montar um plano de equacionamento dos déficits financeiros e atuariais pós-emenda constitucional 103 de 2019 para, em média, quando duram esses planos, uns 30 anos à frente, temos que conceber, aprovar e implementar. Quando eu digo plano de equacionamento dos déficits financeiros e atuariais, o que eu estou dizendo é reduzir e, eventualmente, eliminar esses déficits financeiros e atuariais para abrir o espaço que vai acontecer, o espaço para que a gente possa investir. Sem fazer esse plano e sem executá-lo, nós não vamos conseguir resolver esse problema que eu coloquei, e quem paga a conta é
o baixo crescimento do PIB. O que eu queria começar dizendo para vocês, então, é que não só identificamos problema, onde está a questão maior, e depois o que nós temos de fazer no país para enfrentar e resolvê-lo. É isso. Submeter um plano de equacionamento. As autoridades precisam submeter, no caso, as autoridades federais, e a forma de fazer isso está, só olhando a forma, está mencionado em cima, que é, primeiro, obter um certificado que se chama CRP, que agora eu vou falar das regras em vigor, das leis, dos regulamentos. Esse CRP quer dizer Certificado de Regularidade Previdenciária. É um certificado que tem uma lista de itens que as autoridades da área, estou falando da Secretaria de Previdência da União, vai lá e checa se cada ente que a procurar está cumprindo aqueles itens que constam do CRP. Ou aí vem o X vermelho, que é o preço que ele vai pagar, ou ele vai perder transferências voluntárias, que são as transferências que a União faz voluntariamente para estados e municípios. Então, primeiro, ele tem de mostrar que tem direito ao CRP. Ter direito ao CRP é o começo da história, vai demonstrar que ele está bem organizado para enfrentar esse objetivo de zerar ou reduzir drasticamente os déficits financeiros e atuariais. O segundo item, que tem de ser cumprido agora, se chama implantar a previdência complementar no regime dos servidores, que até hoje, apesar de ter sido criada lá atrás, e eu pessoalmente participei bastante do processo de criar a possibilidade de previdência complementar, isso foi criado por uma emenda constitucional, que é a emenda 20 de 1998. Mas só agora, de fato, com a emenda 103, é que os entes vão ter de implantar essa previdência sob pena de ter de passar por situações bastante complicadas. A data fatal para fazer os dois é o final de 2021. Então, com penalidades pela frente, pode ser que os entes se disponham a trabalhar tanto para obter o CRP como para implantar a previdência complementar. Essa é a grande tarefa que, mais ou menos, a maioria já está começando a enfrentar e trazendo suas soluções para discutir com o governo federal. Quando a gente discutir com cada uma das pessoas que vão olhar essas coisas mais em detalhe, aí esses pontos, tanto esses como os que eu vou mencionar a seguir, vão ficar mais claros e, digamos assim, e a gente vai entrar com mais força no espírito de como é que se faz esse tipo de coisa. Eu fiz aí uma lista apenas para dar uma noção. Agora, antes que eu esqueça, o gráfico do lado esquerdo é o mesmo que eu mostrei antes. Ele está aí só para lembrar a gente que nós temos um déficit de 1,5% do PIB ou de 111 bilhões de reais para equacionar, pelo menos do ponto de vista do cálculo financeiro. Em termos de cálculo atuarial, é aquele valor que eu mostrei antes, está aqui 3,1 trilhões embaixo do gráfico. Mas essa é a grande tarefa e a gente vai olhar um pouco de como fazê-la ou não, dependendo da disposição dos entes e de como eles vão acabar tendo de pagar alguma penalidade caso esse cumprimento que está aí previsto não aconteça. Na lista que eu coloquei de tarefas pela frente, eu comecei com a avaliação atuarial
com data do fim de 2020, que a maioria já deve ter feito, tem data para entregar. Isso é um estudo que os atuários fazem para levantar o tamanho do déficit atuarial e dos déficits financeiros ao longo dos próximos anos, que nem naquele gráfico de São Paulo. Então, começa-se com a avaliação atuarial datada do fim do ano precedente, que vai dizer o tamanho do problema que tem de ser arrumado. O 2 é a adaptação ou aprovação das regras da emenda 103, porque ela foi aprovada no final de 2019, e, para os que não sabem, as regras da emenda, só uma das regras da emenda 103 é aplicável automaticamente para estados e municípios. Eles vão ter, na sua grandíssima maioria, de aprovar nas assembleias respectivas as mesmas regras, se eles quiserem ter o efeito delas, que certamente será importante, porque essas regras vão tratar, basicamente, de acesso, das condições de acesso no regime previdenciário e no cálculo dos benefícios. Quanto mais fácil for acessar, mais o déficit cresce. Quanto mais benevolente for o cálculo dos benefícios, mais o déficit cresce. As reformas, como a 103 e a da emenda 20, que eu mencionei antes, procuram exatamente conter o crescimento do déficit. Então, vão mudar para fazer o contrário. O item 3 que está aí, eu destaquei, chamando capitalizar a previdência do município ou do estado, conforme o caso que a gente está vendo, é para lembrar a todo mundo que a solução, na essência, passa pela capitalização da previdência. Quer dizer, a forma de você... Uma coisa é mudar a regra, mantendo o regime. Outra coisa é você mudar a regra, mas, ao mesmo tempo, criar um fundo de previdência que vai pagar a conta. Quer dizer, em vez de mandar a conta para o tesouro doente, você poupa, retira recursos, coloca num fundo que vai pagar a previdência das pessoas a que aquela poupança se referir. É claro que, se a pessoa já está aposentada, dependendo de quando você começou essa conta, aí não tem jeito, tem que pagar. É uma dívida que tem simplesmente de pagar. Mas, para os não aposentados ainda, você cria um fundo, coloca lá os recursos, sejam das suas contribuições ou das contribuições do empregador, para mais adiante, conforme a regra de pagamento dos benefícios, as pessoas, quando chegarem no momento certo, vão receber o produto da aplicação daqueles recursos. Só que não, qual é o problema de fazer isso? Por isso que tem de ser uma discussão bem cuidadosa. É que, na hora que eu retiro recursos para capitalizar o fundo, eu estou deixando de usar esses recursos para ajudar a pagar a conta dos antigos no Tesouro, como aconteceria sem a criação desses fundos. Então, é uma decisão que o gestor vai ter que tomar, e ele vai refletir sobre isso e buscar um caminho para aliviar o efeito que isso pode ter, comparando com a situação antes de ter um fundo previdenciário. Aí, a saída que costuma ser levantada é algo que se chama segregação de massas. Aí precisa ver que tipo de segregação de massas se faz, que é o quê? É você criar o fundo de previdência, não para todos, mas você cria para a parcela mais recente, para a massa mais recente. Aí você estabelece uma linha divisória no tempo. A partir de quem entrou naquela data, você vai fazer o fundo de previdência, e aqueles que entraram antes e já estão aposentados, aí tem só que pagar. A segregação de massas
se faz para procurar encontrar caminhos que tragam os mais antigos, que estão no fundo, que se chama fundo financeiro, que é onde estão os mais antigos, trazê-los para o fundo previdenciário sem precisar poupar nada no momento presente. Porque se tiver de poupar, não vai ter de onde tirar. A forma é você mobilizar ativos e outros recebíveis, aportá-los no fundo previdenciário. Aí eu estou trazendo receita nova, receita extra. Coloco lá, é receita que o ente público tem e que não está utilizando, e traz pessoas mais antigas para serem pagas por essa receita no fundo previdenciário. Com o passar do tempo, o fundo financeiro vai diminuindo, o fundo previdenciário vai crescendo, mas vejam que o fundo previdenciário vai crescer com recursos para pagar todos aqueles que lá estão. Por isso, é preciso aportar ativos ou trazer receitas adicionais para dar conta do recado. Então, é isso que é a discussão da segregação de massas, assim, em linhas bem gerais. Graças a isso, na verdade, o que você está fazendo é trazendo receita nova para pagar uma conta que eu posso já ter levado em conta alguma mudança de regra que eu aprovei, que reduz a despesa, mas vou precisar de mais coisa e aí só trazendo receita nova. Para não dizer só isso, existe a possibilidade de criar uma alíquota suplementar para o ente público pagar mais do que ele costumava pagar. Mas aí, enquanto tiver de pagar a alíquota suplementar, ele vai sofrer porque ele vai tirar o dinheiro de onde? Se ele não criar um imposto adicional, não conseguir criar um imposto adicional para bancar essa alíquota suplementar, ele não vai conseguir fazer muita coisa e acaba desistindo da aplicação da alíquota suplementar, a não ser que, dentro dela, venha um componente oriundo dos próprios servidores, porque é óbvio, se o servidor paga um pedaço da conta, isso não vai disputar com os usos do dinheiro no ente público. Ele só poderia realmente utilizar em previdência. E aí o dinheiro que não vai para os investimentos, no caso, ele vem porque vem dos servidores. É do grupo propriamente dito que está se beneficiando da aposentadoria. Por fim, há o aporte de ativos, que eu já mencionei, e eu queria concluir, aqui nós estamos chegando ao final, mostrando para você que tudo isso que eu falei foi como se eu estivesse correndo no tempo com os regimes previdenciários, é o que eu chamei embaixo no gráfico de posicionamento dos entes na linha do tempo. Esse problema começou lá atrás e é costume dividir em 3 períodos daqui para trás. O primeiro lá atrás é antes da Constituição de 88, que foi a fase inicial, onde os regimes não tinham praticamente quase nenhuma lógica previdenciária, eram daquele tipo que eu falei, eram meras extensões dos regimes de servidores ativos. Depois tem o grupo que começa, de entes que começam a atuar a partir de 88 até a emenda 20. Não há muita diferença do passado, do pré-Constituição de 88, porque antes da emenda 20, houve apenas um pequeno esforço de começar a criar fundos capitalizados de previdência. Na verdade, houve alguma reforma muito pequena. Na verdade, a grande mudança vem com a aprovação da emenda 20, que é o terceiro item aí, o terceiro grupo à direita. Pós-emenda 20, aí foi introduzida a noção de um regime
previdenciário propriamente dito, com todas as características de um regime privado, não exatamente igual, mas parecido, em que a lógica previdenciária, que é a lógica da capitalização, por isso eu negritei o item 3.3, denominado capitalizar a Previdência, começou a prevalecer cada vez mais. Vocês sabem, nas mudanças, normalmente há a preservação de direitos adquiridos. As mudanças sempre vão ocorrendo, principalmente para os que entram a partir da data da mudança. Mas tem o que se chama regras de transição, que é uma tentativa de fazer com que os antigos paguem um pedaço da conta do ajuste. Então, dependendo da regra de transição, pode ser tudo ou nada, mas a tendência está sendo de invadir nos direitos adquiridos um pouco mais em cada emenda que se aprova, você vai conseguindo ter um efeito de redução do déficit por aí que antes não se tinha. Aí você combina regras que não preservam 100% dos direitos com implementação maciça de capitalização previdenciária, da lógica previdenciária, que é criar fundos, colocar recursos das contribuições relacionadas com o grupo mais novo e depois fazer segregação de massas, trazendo os mais antigos com ativos extra, novos ativos, ativos aí no sentido de ser ativo financeiro ou ativo real, imóveis, recursos que existam por aí para trazer para aí. Uma palavra rápida eu vou dar sobre a previdência complementar e sobre também a gestão dos fundos financeiros, porque os institutos de previdência vão acumular recursos e vão aplicar esses recursos. Se eles não aplicarem bem esses recursos, óbvio que os regimes de previdência vão ter uma rentabilidade e uma disponibilidade de recursos menor do que poderiam. Por exemplo, neste exato momento, nós estamos vivendo uma fase em que a taxa de juros que regulava a maior parte das aplicações desses fundos que já existem, e eles hoje totalizam aí ativos ao redor de 200 bilhões de reais, de que eles dispõem para pagar as aposentadorias, não é pouca coisa. Eles eram, basicamente, esses recursos, até há pouco, aplicados em títulos públicos, cerca de 90%, que pagam ou aplicações que rendem a taxa Selic, como vocês sabem, desabou. Felizmente desabou, mas para os fundos, isso significa que eles têm de procurar outro tipo de aplicação mais rentável. Isso aí vai envolver discussão para alterar normas que regem como é que essas aplicações podem ser feitas e assim por diante. Então, essa questão da aplicação dos recursos é um ponto muito importante que tem de ser tratado no mesmo momento que você faz plano de equacionamento, como esse que eu descrevi, porque senão vai precisar arranjar dinheiro para compensar perdas das aplicações que hoje vão ter de sair de Selic e ir para aplicações talvez mais arriscadas, mas com retornos mais elevados. Esse é um ponto que vai ser discutido numa das conversas que eu vou ter mais adiante, ao mesmo tempo que nós temos de discutir a previdência complementar, porque com ela você iguala o teto do regime dos servidores ao do INSS, em torno de R$6.000, e quem ganhar mais do que R$6.000 no setor público, existe muita gente que ganha acima de R$6.000, o que vai acontecer é que essas pessoas que ganham mais de R$6.000 não vão poder, como antes, ter algum cálculo baseado nos salários acima de R$6.000 para determinar seus benefícios.
a partir dos R$ 100.000, como na Previdência do INSS, se a pessoa quiser uma aposentadoria a partir daí, terá de ter um fundo de previdência complementar que vai ter de ocorrer aqui também. Os regimes próprios vão ter de evoluir para algo semelhante. Tanto é que a emenda 103 menciona lá que o teto para efeito de aposentadoria dos regimes próprios passa agora a ser igual ao do INSS, e aí, a partir daí, a previdência complementar aparece, vai haver fundos que vão aplicar recursos tanto dos funcionários como dos pagadores de salário, porque, como em qualquer outra situação privada, a previdência, a partir de um certo tempo, dependerá dos recursos que forem especificamente colocados para esse fim. Eu termino aqui e espero poder detalhar tudo isso que nós discutimos com as pessoas que são especialistas em cada uma das áreas, de forma a se ter uma base de conhecimento mais ampla e mais profunda para beneficiar os debates que vão ocorrer no Fórum Nacional do mês de junho.